Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense de 2020, chamado Feitiço. Alerta de spoilers a seguir. Em uma cidade grande, Mark é o CEO de uma grande empresa. Ele tem uma carreira muito bem sucedida, que exigiu muito trabalho duro, especialmente depois de deixar para trás uma infância pobre com um pai violento. Desde que Mark abriu essa empresa, ele nunca mais visitou a sua cidade natal, Kentucky. Um dia, Mark recebe uma notícia devastadora: o seu pai morreu. Ele odeia a tristeza que sente por isso, considerando o quanto odiava o velho, e se recusa a ir para o funeral. No entanto, sua esposa, Veora, acha que isso trará um encerramento e permitirá que ele se reconecte com as suas raízes. Então, eles concordam em ir ao Kentucky para prestar condolências, mesmo que seus filhos, Samsara e Tydon, não gostem da ideia, pois consideram o campo entediante. Então, Veora conta a Mark sobre alguns problemas que os filhos tiveram na escola, pedindo que ele intervenha, mas Mark mal os repreende e muda de assunto. No dia seguinte, a família voa para a Apaláquia, no pequeno jatinho de Mark. Quando estão se aproximando do destino, a família para em um posto de gasolina para reabastecer. Quando Mark entra na loja, ele fica chocado ao notar coisas realmente perturbadoras nas prateleiras, como crânios humanos, animais preservados e insetos. E ele supõe que se trata de magia voodoo, que é muito popular na região, e lembra Mark da sua infância assustadora com o pai. Então ele pega alguns lanches e vai até o balcão, onde vê o dono da loja costurando um saco de mojo, que serve para fazer magia voodoo. Curioso, ele pergunta ao homem sobre isso, e ele responde que os sacos de mojo podem proteger alguém da magia negra, sugerindo que a família deveria levar alguns com eles. No entanto, Mark não acredita nessas coisas e pede para ir ao banheiro. O homem o manda para os fundos, onde Mark encontra um banheiro químico, mas quando vê o estado desagradável em que se encontra, decide segurá-lo por enquanto. Enquanto isso, Tydon está tendo problemas para obter sinal em seu telefone e pergunta a um garoto local que está passando. O garoto fica impressionado com todas as coisas extravagantes que os irmãos têm e os provoca por isso. Ele também pergunta sobre a mão deformada de Tydon e ele explica que ficou presa assim depois de uma briga. Quando Tydon conta o seu destino, o rapaz se assusta e vai embora imediatamente. Em seguida, a família decola novamente e Mark pergunta aos filhos se eles estão se divertindo, mas os irmãos insultam o lugar e debocham dos habitantes locais. Veora se irrita com os modos deles, então Mark pede às crianças que coloquem os fones de ouvido e começa uma discussão entre o casal. Veora acha que Mark permite o comportamento das crianças por não discipliná-las, mas Mark diz que não quer ser como seu pai abusivo. Nesse momento, começa a chover repentinamente, fazendo com que o avião comece a tremer loucamente. Mark faz o possível para manter o avião sob controle, mas os ventos são fortes demais e o avião não consegue fazer nada além de cair. Mark vê tudo ficar preto e desmaia. Depois de ter um pesadelo com seu pai, Mark acorda com hematomas por todo o corpo em um quarto estranho, que parece ser o sótão de uma casa de fazenda. De repente, a dona da casa, a Eloise, entra e insiste que Mark deve ficar na cama. Mark resiste e pergunta desesperadamente sobre a sua família. Mas, em vez de responder, Eloise chama seu marido Earl e o seu enorme filho, Lewis. A família tenta acalmar Mark, mas ele ainda tenta fugir, apenas para que Lewis o pegue facilmente e o jogue de volta para a cama. Depois disso, Earl diz a Mark que o seu avião caiu ontem e que o encontraram sozinho, o que Mark se recusa a acreditar. Ele continua perguntando sobre a sua família, então Eloise sopra um pó estranho no seu rosto, o que o faz adormecer. Momentos depois, Eloise é vista fazendo um boneco de voodoo de Mark e o leva até ele. Ela explica que quer cuidar da saúde de Mark usando esse boneco e o coloca na janela antes de prendê-lo com sal para manter o demônio longe. Assim que ela sai, Mark começa a procurar uma maneira de escapar, o que é muito difícil, porque o seu pai está gravemente ferido e ele precisa lutar contra a dor para não gritar. A porta está trancada, então ele se esgueira pela janela e sobe até o telhado. Depois pula de telhado em telhado, enquanto faz o possível para não escorregar por causa da chuva. Por fim, ele chega ao celeiro, onde Eloise se reuniu com vários outros aldeões, e Mark os observa por um buraco no telhado. É revelado que Eloise é uma curandeira que usa seus poderes de voodoo para curar as pessoas de suas doenças e deficiências. Quando a cerimônia começa, Earl anuncia que Eloise usará meras partes de animais para o seu trabalho de raiz, mas no dia da lua de sangue ela fará algo muito maior. Então o tratamento começa com Earl matando um gato e cortando a sua língua,
que é colocada em um boneco mudo do paciente. Heloise começa a ler alguns feitiços e de repente o paciente mudo começa a falar. A multidão se enche de aplausos, mas Heloise ainda não terminou. Há também um paciente cego, então ela coloca os olhos de uma cabra nas órbitas do homem e começa a entoar feitiços novamente, fazendo com que o homem recupere a visão instantaneamente. Ele imediatamente aponta para Mark, que está em pânico e começa a fugir, enquanto Louise e sua família correm para o sótão para ver como ele está. Mark consegue voltar para a cama bem a tempo, mas quando a família chega, eles imediatamente suspeitam, porque Mark está molhado, a janela está aberta e a linha de sal está quebrada. Heloise percebe que ele está mentindo, mas decide deixar passar antes de perguntar o que ele acha das habilidades dela. Mark ainda não acredita em seus métodos e compara Heloise com seu próprio pai supersticioso, dizendo que o tratamento dela é na verdade psicossomático. Essa é uma teoria segundo a qual, se alguém acredita desesperadamente em algo, isso se torna fisicamente verdade. Suas palavras ofendem Heloise, que responde que as pessoas do seu vilarejo acreditam nela porque não têm acesso a um bom sistema de saúde. Em seguida, ela tranca a janela e a porta antes de sair. No dia seguinte, Mark acorda e encontra um prato cheio de carne que ele come avidamente. Ele gosta tanto do prato que pede desculpas a Heloise por ter sido rude ontem. Surpreendentemente, ela o perdoa e vai buscar outro prato, dessa vez deixando a porta do sótão aberta. Aproveitando a oportunidade, Mark rapidamente pega o sino preso à porta e remove o centro antes de pendurá-lo de volta, para que não faça barulho quando ele tentar escapar. Em seguida, Heloise traz mais comida e alguns ossos, explicando que eles podem prever o futuro. Ela afirma que esses ossos estão lhe dizendo que no dia da lua de sangue, Mark retirará todo o veneno do seu corpo e encontrará a sua família. Ela pede que ele jogue os ossos na cama para saber mais sobre o futuro, mas ele se recusa a participar, o que faz com que Heloise comente que Mark é como seu filho Lewis, antes dela tê-lo endireitado. Depois que Heloise o deixa com os ossos, Mark fica entediado e decide montá-los. Para o seu horror, ele percebe que se trata de uma mão humana, e não de uma mão qualquer. O dedo médio quebrado indica que poderia ser a mão de Tydon. Mark se sente tão mal que vomita, e em meio à gosma nojenta, vê um pedaço de pele com a tatuagem de Tydon. Ainda mais desesperado para escapar agora, Mark arromba a porta e se esgueira para fora do quarto. Ele arrasta cuidadosamente seus pés machucados escada abaixo, enquanto se contorce de dor, mas quando chega ao corredor, o pássaro de estimação de Heloise a alerta sobre o intruso. Mark se esconde atrás da parede enquanto ela olha em volta, e quando ela sobe as escadas e encontra o quarto vazio, Mark já está saindo da casa. Então ele entra na floresta e, depois de correr no escuro por um tempo, fica chocado ao encontrar os destroços do avião que caiu. Mark verifica o interior e vê o sangue da sua família, mas nenhum corpo. Naquele momento, Mark percebe uma cabana próxima e tenta alcançá-la, mas mal dá um passo antes de ser atacado e capturado novamente. No dia seguinte, ele acorda de novo no sótão e, ao olhar pela janela, vê Heloise e Earl saindo para o mercado. Mark então remove a bandagem dos seus pés e, para o seu horror, encontra um espigão de metal enfiado ali para impedi-lo de se curar ou fugir. Sem outra escolha, Mark reúne toda a sua coragem interior e começa a arrancar o prego dolorosamente sem gritar. Depois disso, ele começa a procurar a sua família, mas não há ninguém em casa. Quando vai para fora, encontra 3 sepulturas recém-preenchidas e imediatamente começa a cavá-las. Mas acontece que elas contêm apenas os animais sacrificados nos rituais de cura. Em seguida, Mark vai até o celeiro, onde encontra um porão cheio de todas as ferramentas de magia negra de Heloise, incluindo vários livros e corpos mutilados. Ele examina os livros e descobre que ela o está preparando para o dia da lua de sangue para o feitiço de transferência de vida, durante o qual a vida de uma pessoa é sacrificada para curar os ferimentos de outra. Isso explica a foto que ele encontra da família incrivelmente velha, o que significa que eles têm usado magia para se manterem vivos. Depois que o choque inicial passa, Mark vai direto ao assunto e começa a fazer um boneco de Heloise. Em seguida, ele a esconde embaixo da escada na frente e começa a voltar para o quarto, mas de repente ouve um telefone tocando. Depois de procurar um pouco, ele encontra os telefones da família em uma caixa, mas apenas o de Tydon funciona. Mark leva o telefone de volta para o quarto, mas se esquece de fechar a porta principal, e quando Heloise retorna, ela rapidamente fica desconfiada novamente. Mark está pronto para se defender com o espigão, mas quando ouve Heloise ordenar Lewis que vá buscar o machado, ele não tem escolha a não ser relutantemente colocar o espigão de volta em seu pé, o que é tão doloroso quanto parece. Heloise chega ao quarto e não percebe nada de estranho,
então decide deixar Mark em paz por enquanto. Uma vez que ela está lá, Mark precisa de algumas tentativas para adivinhar a senha de Tydon e finalmente consegue ligar para a emergência, ficando surpreso e aliviado quando um policial lhe diz que sua família foi à delegacia há uma semana e relatou o desaparecimento dele e de Tydon. Mark lhe diz que está sendo mantido como refém por um casal chamado Eloisa e Earl, e o policial felizmente reconhece os nomes e promete ir até lá o mais rápido possível. Momentos depois, o policial chega do lado de fora da casa da fazenda e conversa com Eloise, enquanto Mark remove o espigão do seu pé novamente. Infelizmente, Eloise entra de repente no quarto, furiosa porque Mark chamou a polícia. Ela pega o boneco de voodoo dele, o joga na cama e usa um feitiço para fazê-lo perder a voz. Ela também enrola um fio em volta do boneco, que também amarra o Mark real. Depois que ela sai para encontrar o policial novamente, Mark pula para a janela, mas não consegue dizer uma única palavra para alertar o policial. Recusando-se a desistir, Mark pega o seu boneco e desce as escadas, mas a essa altura o policial já havia saído. Mark ainda segue lentamente o policial e acaba o alcançando. Em seguida, ele luta com o boneco até conseguir colocar um fio na boca do boneco, permitindo que ele volte a falar. Ele explica tudo ao policial, que leva Mark em seu carro de volta para a cidade. No entanto, Mark logo percebe que o policial é amigo do casal e o levou de volta para a casa deles. Hoje é noite de lua de sangue, então Mark é arrastado para o celeiro, onde os aldeões se reúnem para testemunhar o seu sacrifício. Ele fica chocado ao ver que Veora, Sansara e Tydon também foram arrastados para lá, mas eles estão assustadoramente diferentes, o que significa que Eloise deve ter colocado um feitiço neles. Quando a cerimônia começa, Eloise sopra pó mágico em Mark para fazê-lo adormecer. Depois ele é colocado em uma mesa enquanto os aldeões aplaudem. Aparentemente, Eloise planeja substituir o coração doente de Earl pelo de Mark, então ela faz uma incisão no peito dele com uma adaga. Mas, de repente, Mark acorda, pega o espeto e apunhala Earl bem no coração. Depois disso, Mark se levanta da mesa com um rosto aterrorizado, fazendo com que todas as pessoas saiam correndo com medo, pois é revelado que Mark substituiu o pó mágico de Eloise por outra coisa, então ele só estava dormindo. Então, Mark se aproxima da sua família e usa o pó mágico original para fazê-los acordar, confirmando que estão vivos e bem, exceto pelo fato de que Tydon está sem uma mão. Depois de dizer à família para fugir, Mark vai atrás do policial, jogando um corpo em seu carro para deixá-lo em pânico. O policial sai e atira na escuridão, mas Mark o mata primeiro e leva o carro de volta para o celeiro, onde recupera a boneca debaixo da escada. Enquanto isso, Eloise e os aldeões voltam com o gigante Lewis e ele entra no celeiro pronto para matar Mark. Uma luta brutal se segue, mas quando ele está prestes a dominar Mark, Lewis de repente congela e começa a ofegar antes de vomitar muita água e cair morto. Do lado de fora, Eloise encontra o boneco de Lewis afogado em um balde. Furiosa, Eloise grita e decide confrontar Mark, admitindo que ele foi esperto ao usar o boneco de Lewis, mas ressaltando que ele não pode fazer o mesmo com ela, porque ela escondeu o dela muito bem. Em seguida, ela tenta esfaqueá-lo, mas Mark sopra o pó mágico em seu rosto, fazendo com que ela congele instantaneamente. Em seguida, ele pega a boneca que fez dela e bate nela com um martelo, fazendo com que a verdadeira Eloise voe. Seu corpo derruba um pilar de madeira e faz com que o celeiro pegue fogo. Ao sair, Mark sela a única porta com sal, de modo que quando Eloise tenta sair, ela é impedida por uma barreira invencível, o que significa que ela morrerá no incêndio. Os outros aldeões tentam confrontar Mark, mas ele revela que tem todas as bonecas que Eloise fez e não tem medo de usá-las. Enquanto o fogo toma conta do celeiro, Mark volta para sua família e depois de observar as chamas com satisfação, eles partem no carro do policial. Mas, algum tempo depois, a boneca escondida de Eloise abre os olhos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.